E aí, vamos estudar a lição? Domingaço aí chegando, mas não é porque é domingo que a gente fica sem estudar a lição da Escola Sabatina, já que nos alimentamos todos os dias e a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Você não pode ficar sem este alimento. Então, não só absorve esse conteúdo, como compartilha também aí nas redes sociais. Pede pro pessoal seguir a gente aí no Instagram, @PRDudu, o endereço está aparecendo direto na tela. Se inscreve lá no canal do YouTube, galera, que está crescendo, está bombando, PRDudu. Ok? Tá lá no YouTube, mais de 74 mil inscritos e tá uma bênção para a glória de Jesus. No Instagram, já ultrapassamos 100 mil pessoas, graças a você. E a lição da Escola Sabatina está sendo compartilhado como folhas de outono, partindo por aí para que alcance o coração das pessoas através dos inúmeros métodos de comunicação. Muito bem, o capítulo 7, como anunciamos no dia de ontem, aparece neste capítulo 4 animais. E esses animais, apesar de serem estranhos, eles fazem referência a coisas que existiam na época. Ou seja, apesar de serem animais estranhos, são animais que faziam parte de alguma forma do cotidiano cultural da época em que foi apresentada essa mensagem pelo profeta Daniel. Do que eu estou falando? Por exemplo, a Babilônia, que representa lá no capítulo 2 de Daniel a cabeça da estátua, aqui ela é apresentada como um leão. E por que este leão? Porque na Babilônia era muito comum as referências a leões. Você percebe lá dentro do processo da arqueologia e da história que na entrada da cidade tinham leões assim, ó, estátuas de leões afixadas. Quando você vai visitar o museu lá na Alemanha, que tem lá o portal da entrada da Babilônia, um monte de leões assim, que estão assim em relevo nos tijolos, enfim, era comum, assim como nós criamos gatos e cachorros hoje em dia, as famílias ricas da Babilônia costumavam a criar leões. Por isso que não foi difícil achar uma cova dos leões para lançar o Daniel quando o rei Dario achou por bem fazer isso mediante um decreto. Era algo comum e a Babilônia, historicamente, ela era comparada a um leão, porque por causa da sua força, do seu esplendor e etc. Então, quando Deus coloca a Babilônia sendo ilustrada através do leão, ele está usando Deus, por intermédio de Daniel, alguma coisa que é conhecido ao pessoal da época. E lá nas montanhas da Medopérsia, o urso encontrava o seu habitat natural. E aí você tem um urso com um lado mais alto do que o outro, porque simboliza a soberania da Pérsia sobre a Média, e era a fusão do reino da Pérsia e da Média, por isso um lado mais alto que o outro. E por que o urso tem 3 costelas na boca? Os principais domínios, Lídia, Egito e Babilônia, por parte do governo da Pérsia. E você está vendo isso daí? Tudo com um significado extraordinário, maravilhoso. Você avança um pouco mais na lição, aí tem a Grécia, né, sendo representada pelo leopardo de 4 cabeças e 4 asas. E as 4 asas por causa da rapidez com que Alexandre o Grande, em sua tenra idade, sendo jovem, fez um domínio avassalador do mundo de então conhecido. Então você percebe a rapidez do avanço das tropas gregas sob o domínio de Alexandre o Grande. Aí a conotação das 4 asas dando grande rapidez a esse leopardo, que já é um animal extremamente veloz. 4 cabeças, porque daqui a pouco, quando Alexandre morre, surgem os 4 generais de Alexandre o Grande, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco, e você vai ver isso no capítulo 8 de um modo um pouco mais detalhado. Aí avançando você chega no animal terrível e espantoso. Você percebe que a visão ela é construída num paralelo com o capítulo 2. Assim como tinham partes da estátua e cada parte simbolizava um reino, você tem 4 animais e cada um desses animais simbolizam os mesmos reinos que foram apontados no capítulo 2 como sendo parte da estátua. Se ligou aí? Então o 4º reino, obviamente, dentro desse paralelismo, significa o Império Romano. E esse animal terrível, espantoso, esse animal que possui 10 chifres. E o que são esses chifres? Nada mais são que as 10 partes em que Roma se dividiu. E a gente vai olhar também de um modo bem detalhado isso daí no capítulo 8, na semana que vem. Esse animal terrível e espantoso, ele aparece com características dos outros animais. Você percebe que ele é semelhante ao leão ou ao urso, ok? E ele tem aqui vários chifres e também parecia o mais cruel e voraz de todos os outros, representando muito bem o Império Romano, que veio com uma máquina avassaladora, destruindo todos os povos, destruindo com poder voraz,
conforme é relatado aqui na própria descrição bíblica, ok? E essas partes desses animais aí equivalem nada mais, nada menos do que aquilo que Roma, ao dominar cada reino, foi pegando de herança. Então, quando o animal aparece com partes dos outros animais, significa que quando ele domina o outro reino, simbolizado por um outro animal, ele traz alguma herança cultural e insere na sua própria cultura, de modo que nenhuma cultura é 100% criada por ela mesma, mas, na verdade, as culturas, elas sempre absorvem uma ou outra coisa dos outros povos. Quando domina-se um outro povo, você também domina um pouco da sua cultura e a inclui na sua própria. E aí você percebe isso acontecendo na realidade do Império Romano. Então é um cenário maravilhoso, super histórico, super interessante, que acima de tudo mostra o controle de Deus, e o resultado final de tudo isso daí não é decidido pelo animal terrível e espantoso, nem pelo leão, nem pelo leopardo, nem pelo urso. O final de tudo isso é definido pelo soberano Rei do Universo, e a Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Levante-se o poder que quiser neste mundo, nunca se comparará ao poder do Altíssimo que guia a nossa vida e tem poder de fato para te abençoar. Creia nisso em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, obrigado pela sua preponderância, obrigado pela sua relevância, obrigado porque o Senhor é Deus acima de tudo, em nome de Jesus.